A maioria dos homens anda correndo atrás de uma vida que ele nem quer. E o pior é que ele nem acaba sabendo disso. Desde novo, a gente é condicionado a acreditar que sucesso tem uma cara específica. Carro caro, moto grande, dinheiro no banco. Se você não tem essas coisas, você acaba acreditando que você não tem sucesso. Você acaba acreditando que você é um fracassado. Segundo o que a sociedade impõe ali, periferia principalmente também, que se você não tem um bem material, você é visto como alguém que não conseguiu nada. Isso é que é imposto pra gente aí desde novo. E esse vídeo não é um vídeo contra ter coisas ou contra ter sucessos, é um vídeo sobre você definir pra você o que é sucesso, antes que os outros definam pra você, porque dependendo do ambiente que você anda, se você começar a analisar, você tá correndo atrás de coisas que nem foi você mesmo que definiu pra você que aquilo é sucesso ou que aquilo realmente é o que você queria para a sua vida. A gente desde novo é colocado diante de situações que mostram a gente que realmente só quem tem sucesso, quem é alguma coisa, é quem tem alguém. Desde novo na escola, se você parar para analisar, na época que eu era novo, quem tinha faminha na escola, tal, sempre tinha um tênis, um relógio. Na época eram os tênis, os plasma, os tênis mais caros que saía. Sempre era o playboyzinho que todo mundo queria. No bairro a mesma coisa, carro, você vai crescendo a mesma coisa. Sempre o primeiro a namorar ali, a arrumar as namoradas é quem tem uma moto primeiro, é quem tem carro primeiro, quem anda bem vestido, quem anda com as melhores roupas, quem tem dinheiro para sair. Sempre foi assim, né? Só que hoje em dia é pior ainda, porque antigamente a gente vivia sobre a comparação ali do nosso bairro, da nossa escola, né? Porque a gente vivia ali, por exemplo, tinha a menina mais bonita do bairro, tal. Né, a menina a gente comparava ali. Hoje em dia tem a internet, aí ferrou, porque agora você se compara não é só com o seu vizinho, que às vezes tem só uma coisinha a mais que você, agora você se compara com todo mundo. O mundo inteiro. Sempre vai ter um que tem mais dinheiro que o outro, sempre vai ter um que vai ter mais sucesso que o outro. E na internet está cada vez mais explícito isso daí. Tem sucesso quem tem carro caro, moto cara, quem tem dinheiro, quem come direto em restaurante caro, quem viaja. E estão normalizando que sucesso é isso daí. Ou até mesmo uma vida com uma rotina maravilhosa, que não é a realidade, é de 95%. Muito difícil essas rotinas aí bater com a realidade dos outros. O psicólogo Kim Kasser estudou durante anos a relação entre pessoas que dão mais valores para os bens materiais e status, correndo atrás disso daí com outras pessoas, e ele percebeu que essas pessoas que vivem atrás disso, elas tendem a ter mais ansiedade, mais estresse e nunca estão satisfeitas, porque a gente acaba baseando tudo aquilo que a gente vê, até sobre nós mesmos, sobre bens materiais. A gente acaba definindo, eu não sou ninguém se eu não tô com o carro X, que eu não tô com a moto X. Entendeu? Você acaba pondo totalmente o seu valor também, isso que é o lado ruim. Você acaba depositando o seu valor em cima de bens materiais. Se você não tem nada, você não é ninguém na sua cabeça. Se você não tem nada, você acaba sendo ninguém. E às vezes isso daí não é nem realidade, todo mundo pensa. Só que você cria isso daí, você começa a acreditar na sua cabeça, eu tô sem nada. Por isso que muita gente entra em depressão, às vezes se perde tudo, se perde bens materiais, porque ele não acredita na própria pessoa, no próprio potencial dele. Por exemplo, o cara que é acostumado a se basear porque ele tem carro. Ele não consegue chegar em nenhuma mulher se ele não tiver um carro, porque ele acha que as mulheres vêm até ele por causa do carro dele. Ele não acredita ali, não, por exemplo, eu sou bonito, eu tenho lábia, o que for. Não, ele acredita no poder do carro dele. Isso daí não é... Isso daí foi ensinado pra gente, né? Na verdade, a gente cresceu aí, quem cresceu em periferia tudo, foi vendida essa ideia aí pra gente, e até hoje é vendida, né? E
Até hoje é vendida essa ideia de que você é o que você tem. A sua imagem é não sei o que lá. Lógico, imagem conta, um monte dessas coisas conta. Mas não desse jeito aí que é vendido também. Ou a chegar a esse ponto da gente só trabalhar para isso. E o problema real não é você querer ter as coisas. O problema real é você acreditar que são elas que te definem. As coisas que vão definir quem você é, o seu sucesso. Isso que é o perigo. E quando a gente entra nessa, ter coisas ou de definir isso, é uma corrida sem fim, porque você acaba sempre correndo por algo melhor. Você nunca se dá por satisfeito com nada. Esse que é o problema maior. E se você, e eu falo isso daí por experiência própria, porque eu sempre quis ter as coisas. Por exemplo, eu tive a minha moto grande, tive uma moto X. Não, agora eu quero uma moto 2X. Eu tinha conquistado a Triumph, que eu tinha 600 cilindrada. Meu, na mesma época que depois que eu tava com essa moto, eu comprei, eu acho que eu já tinha comprado um pouco antes a Pop, eu não lembro se eu já tinha comprado uma Pop. Só que na época eu troquei, eu tava para trocar, eu tinha uma 160 cinza, 2016 as primeiras, e eu troquei ela para pegar essa daqui, que era 2020 na época zero também. Meu, acho que eu fiquei mais ansioso para pegar a moto que era mais barata do que a outra. E eu andava mais nessa daqui do que na outra. Então você vê que como essa daqui me fazia tão feliz quanto a outra. Não tinha diferença pela moto ser maior, mais cara ou me trazer mais felicidade. E esse que é o problema de basear sucesso em bens materiais. Em felicidade em bens materiais. Porque a gente acaba achando que é ele que vai trazer e não é. Olhando, às vezes você acha, pô, esse bem aqui vai me trazer muita felicidade quando eu tiver, e às vezes traz mais dor de cabeça e desconforto. E isso daí eu tenho prova que não aconteceu só comigo, porque eu acabei vendendo essa Street Triple para um amigo meu. Esse mesmo amigo meu comprou ela, ficou um tempo com ela, depois ele vendeu. Basicamente o dinheiro que ele vendeu ela, ele comprou uma Honda ADV naquela época que saiu. Acho que ele vendeu por 30 mil, pagou 25 na ADV. E acabou usando bem mais. Até essa semana eu tava conversando com ele, ele falou, mano, eu fui bem mais feliz com a ADV, que é mais barata, porque eu ando sossegado, eu consegui ir num monte de lugar que eu já ia. Ele gosta de ir em parque, nessas coisas, ele falou assim, eu ando sossegado, ninguém fica prestando atenção em mim. A moto grande era ruim por causa disso. Então, aí você vê, você não anda em paz. Automaticamente você não fica feliz, você sai, você fica ansioso. Quando você tá com a moto grande, você sai, você fica ansioso, você fica olhando o tempo inteiro, você fica tenso, porque todo mundo fica te olhando, dá a sensação de que a qualquer momento alguém vai te roubar. Meu, isso daí até você perder, nossa, é muito difícil você começar a andar relaxado com a moto dessa. Com a outra moto não, você vai tranquilo, você vai ali, você para, você volta, você vai sossegado. Você acaba sendo mais feliz porque você anda mais tranquilo do que com bem maior. Que na verdade você acha que às vezes a felicidade é aquilo. E custava caro manter uma moto dessa daí, fora isso daí ainda. Às vezes a gente paga um preço por algo que no final das contas a gente vai ver e fala, pô, mas acho que nem vale tanto esse preço aí. E eu não tô falando aqui só de dinheiro não, a gente paga preço caro com ansiedade, a gente paga preço com a nossa vida, tem que trabalhar mais para ter alguma coisa só para sustentar algo que a gente acredita que é sucesso. Porque quantas pessoas aí não pagam um carro caro só para sustentar, às vezes vive numa casa ruim, com menos conforto, mas só porque ele quer sustentar a imagem dele na rua. E eu não acho que é errado quem é novo não correr atrás das coisas, não ter as coisas, até mesmo novo assim, né? Qualquer pessoa, eu acho que tem que sempre correr atrás de seus sonhos, mas eu acho que não nessa loucura toda de não, eu preciso de mais dinheiro, preciso mais de outra moto, de outro carro. Às vezes você vai ver, meu, eu gosto muito de ter carro, de ter moto. Moto, então, se eu puder, eu já cheguei a ter 3, 4 motos de uma vez. Por quê? Porque eu gosto, mas se você for parar pra ver, e o custo pra sustentar isso daí? Que nem eu tinha 3 seguros por ano, eu não tinha nem tempo pra andar, porque eu trabalhava. Tinha vezes que eu tinha que trocar a bateria da moto, porque não acabava que não tinha nem tempo pra andar, acabava descarregando. Então eu não acho errado ter, só que às vezes com que custo? Tem uma frase, né? Às vezes com muito custo pra você conquistar algo, com custo muito maior para você manter algo.
Então a gente tem que analisar isso daí. Tem a teoria do Richard Esterlin, acho que é assim que se fala, chama paradoxo de Esterlin, que ele identificou que países ricos ou pessoas ricas, até certo nível de dinheiro, não muda mais nada na felicidade dela ali. Ela pode ter, vamos supor, o cara tem 1 bilhão. Se ele tiver 2 bilhões, não vai deixar ele mais feliz. Não vai mudar nada na vida dele. É a mesma coisa, isso daí eu não cheguei a ficar rico, mas eu vivi na prática. Hoje em dia você vê que certo ponto, por exemplo, você comer bem, você ter alguma coisa, você fica feliz, mas você não fica. Então não vai mudar muita coisa. O que vai mudar para você, não importa se você tem 2 ou 4 motos, você vai ser mais feliz. Você não vai ser mais feliz. Então às vezes você acha que você vai ter 3 carros, um carro diferente do outro, não vai te deixar mais feliz, e não vai. E às vezes você está dedicando muito da sua vida por um falso sucesso ali. Lógico, se a gente tem vontade de ter um sonho, é sonho. Então vale a pena você se dedicar. Eu também não estou falando aqui que, por exemplo, vai parar e vai deixar seus sonhos para trás porque isso não é sucesso. Não, cada um tem sua definição. Só que vale a pena a gente fazer se a gente realmente gosta, por você mesmo, não pelos outros, pelo que os outros acham. Outra coisa que você vai vendo, eu vou vendo hoje em dia que definição para mim hoje em dia, eu prefiro muito mais ter qualidade de vida, ter um pouco mais de tempo, cuidar da minha saúde, às vezes ter um tempo ali com a minha filha, ter mais tempo para ficar com a minha noiva. Igual final de semana o aplicativo tava bom, feriado agora, né? Feriado de Páscoa. Quinta-feira foi bom, fiz um dinheiro bom no aplicativo. Sexta tava pagando bem. O meu cunhado me mandou mensagem: tá pagando bem, tal, tô na rua. Eu falei: não vou sair. Por quê? Porque eu já tava trabalhando muito, cansado, um monte de coisa na cabeça. Eu vou ficar em casa e passar um tempo aqui, vou ficar quieto com a minha noiva aqui. A gente tem umas coisas para fazer também. E outra coisa que eu tô com o olho zoado de tanto trabalhar de moto. Acho que meu olho tá irritado com a poluição. Tava feião meu olho. Eu fui no médico já na quinta à noite e tô tratando. Eu falei, então, se eu fosse trabalhar esses 2 dias, provavelmente agora o olho tá melhorando, porque eu só tô vindo pro jornal, não tô trabalhando durante o dia. Então já tô evitando exposição, um monte de coisa que bate no olho, que cai, sujeira, poluição, então já melhorou. Aí você fala, mas que ponto ia fazer, sei lá, beleza, eu fazer R$ 500 a mais nesses 2 dias aí, e a minha saúde? Ou também o lazer, porque às vezes não compensa, às vezes eu podia ir lá trabalhar, vou trabalhar para fazer esses R$ 500 a mais, aí por não ter ficado o dia inteiro em casa, ou ter ficado com a minha noiva, aí à noite, para compensar, a gente ia sair, aí ia gastar 200. Ou seja, eu perdi um dia inteiro para gastar em 2 horas à noite. Aí que você começa a ver, pô, não vale tanto a pena assim às vezes. Às vezes é melhor você tirar um tempo, descansar, passar com a sua família, às vezes com o filho mesmo. Às vezes você tá tão correndo atrás, lógico, tem muita etapa da vida que a gente tem que correr atrás. Realmente não dá para ficar esperando as coisas caírem do céu. A gente tem que correr atrás, tem para sustentar nossa família, para trazer um conforto para ele. Mas às vezes eles querem só sossego, eles querem só atenção. Às vezes as crianças só querem atenção. A minha filha mesmo, ela direto ela tá em casa, eu pego ela dia de semana, ela fala, pai, você vai para o aplicativo hoje? Não, fica aí. E eu nem vou fazer nada demais com ela, só para ficar em casa. Só que eu falo, não, vou trabalhar, não tem como. É igual, de final de semana eu já não trabalho. Quando eu tô com ela, eu falo, não, final de semana eu não saio para aplicativo. Na verdade, isso daí eu já coloquei na minha vida, que eu falei, já não tá fazendo diferença. A não ser que seja algo que realmente eu precise para pagar alguma coisa, eu saio. Fora isso daí eu não saio, porque não vai mudar nada. Eu correr mais atrás de dinheiro para ter o que a mais, que às vezes nem compensa tanto. No livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, já dizia: a verdadeira riqueza não é o acúmulo de ouro, mas saber viver bem. E a solução para isso daí não é você parar de ter as coisas, é só você não deixar que os outros definam para você o que é sucesso. Acho que essa é a solução. Agora, como que a gente faz isso, né? Faça a pergunta. Quando você quiser alguma coisa, faça uma pergunta. Primeira coisa, eu realmente, se eu não tivesse Instagram, se eu não fosse postar,
Se isso daqui não fosse para chamar a atenção de ninguém, se não fosse para impressionar o pessoal do meu bairro, se não fosse para impressionar, sei lá, minha ex, qualquer um, eu realmente faria esse esforço para ter essa coisa? Entendeu? Igual, quando eu tive a moto, eu fazia esforço porque eu queria, era um sonho meu. Pra mim valia o esforço, eu não tava ligando pra impressionar ninguém. Tanto é que eu nem tirava motos pra ficar andando no bairro de final de semana nem nada. Era só quando eu ia andar e já era. Postava uma coisa ou outra, mas era mais porque eu queria. Na hora que eu vi que não, já tá muito pesado manter esse bem aí pra mim, já tá me custando muito mais do que só dinheiro, eu acabei vendendo. Outra coisa pra você definir o que é sucesso pra você, pega um papel, anota num papel o que é sucesso pra você. Porque às vezes você não tem isso claro. Faz uma análise, o que realmente tem valor para você. É tempo? É mais tempo? Porque às vezes você fala, às vezes eu tô trabalhando pra caramba, tenho as coisas e tô infeliz, às vezes você nem quer trabalhar tanto, às vezes você quer ficar mais sossegado. Então às vezes você não tem tanto valor em ver tanto sucesso em bens materiais. É ter um negócio, às vezes você quer ter um negócio. Às vezes você quer ter, sei lá, saúde, um corpo. Então analisa ali o que é sucesso para você. Não, sucesso para mim é ser bonito. Não sei, cada um tem a sua versão, cada um tem na sua cabeça a sua ideia de sucesso. Por mais que é imposto, só que às vezes a gente, mesmo a gente tendo ideia do que é sucesso pra gente, a gente não segue porque a gente acaba acreditando em querer impressionar os outros. Então escreva num papel o que é sucesso para você. Deixa bem claro, porque às vezes você vai ver, não, sucesso para mim hoje em dia mesmo eu vejo. Eu quero bens, mas eu acho que não vale a pena por todo esse esforço aí, se matar vamos supor, para trocar de carro. Não vale a pena. Eu prefiro ter meu tempo livre ali de manhã, poder ir para minha academia, poder tomar meu café sossegado, poder ler, poder estudar, outra coisa, eu poderia estar trabalhando mais, estar num outro emprego fixo, alguma coisa, mas eu prefiro continuar no aplicativo porque eu tenho tempo livre, eu faço meus horários, liberdade. Então acho que hoje eu dou muito mais valor em liberdade. Até mesmo quando eu corro atrás de dinheiro hoje em dia, as coisas que eu faço para dar certo é para ter um pouco mais de liberdade. Pondo isso daí no papel, você vai ver que realmente às vezes você fala, realmente eu acho que eu seria mais feliz se eu ficasse um pouco mais tempo com meu filho, com a minha esposa, com meus amigos. Às vezes eu falo, eu seria mais feliz se eu ficasse mais tempo ali, perdendo um tempo com meus amigos, do que trabalhando igual louco para pagar a prestação do meu carro. Analisa, às vezes reveja o que é sucesso para você, se é para você mesmo que você está fazendo ou se é só para impressionar os outros. Coisa que você escrevendo no papel pode te dar uma clareza. Às vezes você acha, não, estou fazendo isso daqui para ter bens materiais, ou já. Só que você vai ver e fala, só que trabalhando do jeito que eu estou trabalhando, eu só tô viajando menos do que eu gostaria. Eu poderia estar viajando às vezes para um lugar mais barato, não, porque eu quero ir para a França porque é legal lá, os outros falam, tirar foto. Então você vai ver e você fala, nem é porque eu quero ir para o lugar, é só porque eu quero mostrar para os outros que eu quero. Um amigo meu, ele tinha um carro, ele pagava, acho que era 1.000 e pouco de prestação na época. E era um carro que impressionava os outros, tal, um carro da hora, teto solar. Só que ele começou a ver que ele não conseguia fazer mais nada que ele queria. Ele não conseguia viajar, ele não conseguia fazer um bate-volta, ele não conseguia acampar, ele não conseguia viver. Ele só pagava o carro e trabalhava, mal conseguia sair. Trocou esse carro aí, pegou um mais barato. Pegou um carro bem mais barato, metade do preço. A prestação diminuiu para R$500, diminuiu metade do preço ali. Automaticamente começou a sobrar mais dinheiro, que os custos do carro eram mais baratos, e ele conseguiu viajar, conseguiu sair mais, conseguiu ter mais tempo para fazer outras coisas. Ou seja, ele analisou, era um carro que era um sonho, que quando eu tive estava me custando mais do que dinheiro, estava custando minha vida, porque o cara não tava tempo nem dinheiro para viver a vida, porque isso também é hipocrisia você falar que você vive a vida sem dinheiro. Você não vive, você vive, mas às vezes você não faz nada. É isso aí, pessoal. Sucesso sem liberdade não é sucesso, é apenas uma prisão cara. Já compartilha, eu vou deixar 2 vídeos aqui no card. Se puder assistir, se ver que vou fazer sentido para você, tamo junto. É isso aí, até o próximo vídeo.